Hoje eu venho para vocês fazer uma denúncia. Eu vou fazer um exposed. Eu vou revelar um esquema. O esquema que a BBC tem com Ian Neves. Um esquema onde a BBC cria conteúdo infinito, cria tendências infinitas da geração Z e depois Ian Neves pega elas e comenta no seu canal. E agora vocês vão entender como este comunista está se beneficiando da geração de slop de IA pela BBC News. É meme, tá, pessoal? Se vocês não perceberam, Ian Neves é um grande camarada, né? Que eu admiro muito e faz parte do mesmo coletivo que eu, a Soberana. Porém, eu quero realmente revelar um esquema que é... De onde que vem tantos textos com a nova tendência da geração Z? São essas duas palavras em inglês colocadas juntas. Quiet Ambition, Quiet Quitting, Polywork, Task Masking. E se vocês não estão ligados nisso, vamos dar uma olhada. Deixa eu mostrar aqui. Vocês vêm no Google aqui, por exemplo, e colocam nova tendência da geração Z. Primeiro que vocês já encontram os vídeos do Ian Neves, eu acho que é porque o meu perfil, ele sabe, né, que eu vejo esses vídeos. Mas temos aqui subconsumo, nova tendência da geração Z. Fingir produtividade no escritório, nova tendência da geração Z. Microaposentadoria, nova moda da geração Z. Task Masking, entenda a nova tendência de fingir microaposentadoria. Feed Zero. E daí se vocês vierem aqui e botarem BBC especificamente, que eu sinto que são os maiores culpados de fazer isso, primeiro que essa resposta aqui de IA do Google é totalmente inútil, então eu sempre pulo ela, mas o que é hardballing? Tendência da geração Z para iniciar relacionamentos. O IA de novo. Pragmatismo da geração Z sobre amor e sexo. Geração Z bebe menos que as anteriores. Situationship. O que significa o tipo de relacionamento? Task masking de novo. E daí assim, muita gente... Inclusive eu, já se perguntou se não poderia ser só uma IA escrevendo esse monte de artigo, porque, inclusive, às vezes eles usam imagens de IA, e isso é uma coisa que eu já avisei as pessoas na internet, que é assim, se você usar IA para gerar imagens para o seu artigo, mesmo que o conteúdo ali ele seja real, e quando eu digo seja real é ter sido todo escrito por você, pensado, né, pesquisado, as pessoas vão ficar com uma... coisa na cabeça delas de que o texto todo foi gerado por IA, ou seja, que você botou muito pouco esforço naquela coisa, e pensem dessa maneira, se vocês gerarem um texto por IA e ele não tiver nenhum input de vocês e vocês não tiverem feito nenhuma modificação ali, qual é o valor que isso tem maior do que a pessoa simplesmente criar o mesmo texto, ela? Pensar um prompt parecido e criar isso. E daí vocês podem até dizer, não, mas eu sou um grande engenheiro de prompt, eu criei essas coisas. Mas assim, é feio, tá ligado? Se vocês geram um texto de além de ser feio, é isso que eu digo, tem muito pouco valor para as pessoas. Elas vão pensar assim, por que eu vou perder o meu tempo lendo isso se, por exemplo, eu poderia ter criado uma coisa... eu mesmo, que talvez até fosse mais customizada pro que eu preciso. E daí assim, como paira essa dúvida de que esses textos da BBC podem ser só criados por IA, eu pensei assim, será que tem um prompt que poderia gerar esses textos? E foi isso aqui que eu cheguei, isso aqui foi literalmente a minha primeira tentativa, tá, pessoal? Foi assim, ó, você poderia, só de brincadeirinha, que se vocês não sabem, é como vocês fazem pro modelo quebrar, talvez, as suas regras éticas, é tipo assim, não, é brincadeira, tá? É meme. Então, antes que você pense em não gerar, saiba que é meme. Inventaram um termo como Polywork, Quiet Ambition ou Quiet Quitting, que tem relação ao mercado de trabalho, e escreveram um artigo de algum portal estilo BBC falando que essa é a nova tendência da geração Z. E daí o que eu fiz? Eu fiz jornalismo, entendeu? Eu fui e testei em algumas IAs diferentes. A primeira que eu testei foi o ChatGPT. E isso aqui foi o que ele gerou. Career Glitching, a nova tendência da geração Z no trabalho. Uma nova tendência entre jovens profissionais está chamando a atenção no mercado de trabalho, o chamado Career Glitching. Inspirado no termo glitch, usado na tecnologia para descrever falhas ou desvios inesperados, o conceito reflete como a geração Z está redefinindo suas carreiras, adotando um estilo intencionalmente não linear. No Career Glitching, profissionais dessa geração escolhem alternar entre áreas, projetos e empregos com rapidez, quase como se bugassem os padrões tradicionais de carreira. Não se trata de estabilidade, mas de um reforço consciente para explorar novas possibilidades, expandir redes e evitar monotonia. E daí... ele tem uma entrevista aqui. Ele gerou uma entrevista. Ó. Minha carreira não precisa ser um caminho reto. Prefiro explorar possibilidades antes de me fixar em algo. Comenta João24. João sem sobrenome 24. Que já trabalhou em marketing, design gráfico e agora está em tecnologia. Cada mudança é como um upgrade.
os defensores do career glitching com certeza existem, mas enfim. E daí ele, o que achou? Posso ajustar ou detalhar algo? E daí assim, só pra dizer pra vocês, aquela foi a minha primeira tentativa. Essa aqui foi a segunda, que é Gen Z e a ascensão do drift working, a nova tendência no mercado de trabalho. E basicamente, career glitching e drift working é a mesma coisa. É basicamente, não fique no mesmo emprego. Não tem nada a ver, provavelmente, com as más condições de trabalho, com as expectativas todas ferradas que se tem das pessoas novas entrando no mercado de trabalho, com a dificuldade de ter estabilidade no nosso emprego, como alguns dos nossos pais, né, dependendo da idade de vocês, tiveram. Não tem muito a ver com isso, é tendências da geração Z, baseados no quê? Baseados em porra nenhuma, né? Baseado na probabilidade estatística dessas palavras se juntarem aqui. Então, enfim, o driftworking é muito parecido. Só que, enfim, como eu tô fazendo jornalismo, o que eu fui fazer depois? Eu fui lá pro DeepSeek, né? O que o DeepSeek tem a dizer sobre isso? E o DeepSeek criou pra gente o Soft Hustle, artigo BBC Work-Life Soft Hustle, a nova filosofia da geração Z no mercado de trabalho. E daí ele fez uma coisa legal que ele é por seu nome, BBC Work-Life. Então, na realidade, né, o camarada DeepSeek, ele já estava tentando me ajudar a fazer meu trabalho de jornalismo no BBC Work-Life. Ele já deixou só um templatezinho para mim. Olha só, enquanto os millennials popularizam termos como quiet quitting, desistência silenciosa e polywork, trabalhos múltiplos, a geração Z está introduzindo um novo conceito no vocabulário corporativo, o soft hustle. Diferente do hustle culture, que glorifica a produtividade incessante, o soft hustle prioriza um equilíbrio sutil entre a ambição e o bem-estar. Trata-se de buscar crescimento profissional sem abrir mão dos limites pessoais, saúde mental e principalmente sem romantizar o esgotamento. E tem uma coisa interessante que o DeepSeek fez aqui, é que ele botou aqui, ó, pesquisas recentes mostram que 62% dos profissionais da geração Z valorizam flexibilidade mais do que salários altos. Dados Deloitte 2024. Eu não vou procurar se essa pesquisa é de verdade do vídeo engraçado, idiota que eu tô fazendo, mas se alguém quiser procurar para ver se ele citou a fonte certa, interessante. É sobre trabalhar com propósito, daí ele, enfim, fala aqui embaixo. E daí no Porquê Isso Importa, de novo, ele inventou entrevistas, ó. Não queremos menos sucesso, queremos sucesso sustentável, diz Luísa Moraes, 23, consultora de TI que reduziu sua jornada para 4 dias semanais. Pô, 23 anos ela já é consultora de TI, essa persona inventada pela IA é foda. Agora os especialistas alertam, o soft hustle não é preguiça, é evolução do trabalho, afirma o psicólogo organizacional Ricardo Torres. E daí ele ainda pergunta, o futuro é soft? Enfim, e daí aqui embaixo tá aqui, ó, este artigo é fictício, mas reflete discussões reais sobre o futuro do trabalho. Wink. E, né, o nosso último competidor é Gemini 2.5 Pro. Ele disse, né, com certeza, vou criar um termo e contextualizá-lo como uma tendência. É um ótimo exercício criativo, claro, é um exercício criativo, é uma brincadeirinha. Vamos inventar o termo carreira em mosaico, ou Mosaic Career, e criar um artigo no estilo BBC sobre isso. Daí, de novo, ele botou aqui nome fictício e tal. Carreira em mosaico. A geração Z está montando o futuro do trabalho, peça por peça. Adeus escada corporativa. Olá, portfólio de experiências. Uma nova abordagem à carreira, focada na diversidade de habilidades e projetos em vez de uma progressão linear, está ganhando força entre os mais jovens no mercado de trabalho. Ou seja, é o career glitching e o driftwork também, tá? Então, se a BBC eventualmente publicar qualquer tendência do mercado que seja jovens estão mudando muito de emprego, jovens não ficam no mesmo emprego, e tiver um nome fofinho, vocês vão ir nos comentários e vão dizer teclas, teclas, teclas. E vão me mandar o artigo, e daí a gente vai fazer eu te peguei, BBC, sabe? Eu botei uma armadilha aí. Então, olha só, mais uma entrevista. Ana, 24 anos, recém-formada em design, não tem apenas um emprego. Ela trabalha meio período para uma startup de tecnologia criando interface de usuário, mas faz trabalho freelance de ilustração para editoras e nos fins de semana dá workshops de cerâmica. E ela deve fazer isso porque ela gosta muito, não porque ela precisa de dinheiro, né? Não me vejo fazendo a mesma coisa por 40 anos, diz ela. Quero aprender de tudo um pouco, construir algo que seja unicamente meu. Então, assim, embora isso pareça muito o que eu faço também, que é trabalhar em 500 carreiras, isso foi inventado pela porcaria da IA, tá ligado? Ó, aqui ele falou também que é uma reação ao hustle culture, que também é parecido com o texto que a DeepSeek gerou. E daí ele fala aqui, ó, espero que tenha gostado da brincadeira. Este formato tenta capturar o tom de análise de tendências usando um termo inventado, mas plausível no contexto atual do mundo do trabalho. Nossa, seria
perfeito inventar uma coisa totalmente, inventar dados, tirar eles do cu, inventar entrevistas, mas isso só é extremamente plausível para que a gente pudesse publicar uma coluninha para encher linguiça no site do meu veículo de mídia, né? Será que alguém tá fazendo isso, pessoal? Será? E assim, falando sério, né? Tirando o Exposed de Ian das Neves, que está arranjando conteúdo infinito, não sei nem se não foi o Ian das Neves que deu esse prompt lá pra BBC gerar esses artigos. Tirando isso, né? Que é uma piada, pessoal. Eu acho que já é o terceiro, na realidade, tem bem mais vídeos, mas sobre essa coisa específica de como o Slop, que é esse novo spam de IA, esse conteúdo repetitivo gerado por IA, tá basicamente afogando toda a internet, tá inundando toda a internet. Isso é uma coisa que pode ser engraçada e, sei lá, inócua nesses casos da BBC, mas que a gente tem que prestar atenção que também pode estar sendo usado para gerar conteúdo em redes sociais, para gerar opiniões, né, entre aspas, de pessoas. Vocês viram como ele inventa entrevistas, ele inventa dados, ele gera coisas que são plausíveis, porém são coisas que não são realidade. E esse fenômeno, talvez, das palavras inventadas, de juntar duas palavras em inglês para escrever um artigo, talvez não seja a própria BBC que está inventando, talvez sejam, sei lá, gerentes que estão pegando relatórios dessas empresas e pedindo para uma IA fazer análise, e daí a IA gera naquele tom descontraído e dizer isso aqui poderia ser chamado de tal coisa. Isso aqui poderia ser alguma coisa, eu não sei. Mas é engraçado que a gente está tendo, não pela primeira vez, mas eu acho que é uma maneira interessante de analisar a IA observando o mundo, né, esses modelos de linguagem, pegando essas informações, gerando palavras que não existiam antes e que nunca ninguém usou para descrever essas coisas. E daí, ao a gente olhar o que ela gerou, a gente começa a usar essas palavras como, por exemplo, quiet quitting, que eu acho que é um termo que virou um termo normalmente usado, e isso influenciando a realidade, tá ligado? Então, enfim, eu só achei interessante isso, queria dividir isso com vocês, minhas amizades virtuais, ou como eu gosto de chamar, virtual friendships, que é uma nova tendência das pessoas que fazem vídeos no YouTube, chamar vocês de virtual friendships, e eu queria compartilhar com vocês, fiz fazer algumas reflexões, mas no geral era só um vídeo bastante engraçado, e Ian Neves, você foi desmascarado, esse é o seu esquema, você faz vídeos infinitos reagindo a essas tendências que, por sua vez, são geradas industrialmente pela BBC, pelo uso de modelos de linguagem. E um beijo pra você, um grande camarada, um dos melhores que temos. Falou, pessoal.